E começamos mais um Elga e Você, o nosso programa que tem muita informação e conteúdo com credibilidade. E hoje é segunda-feira, dia de desenvolvimento pessoal, dia de trazermos informações para nos tornarmos pessoas melhores. E hoje é aquele dia de bate-papo mais que interessante com Carlos Campelo, nosso neurocoach. Então hoje vamos falar sobre como dar feedback. Isso é muito importante para o nosso dia a dia. Existe técnica para dar feedback. São várias, tá, Elga? Hoje nós podemos falar uma, na semana que vem outra, ou mais para frente nós falamos de outras técnicas. Hoje nós vamos ficar com uma técnica que é também chamada janela de Johari. Então fica aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. Olá, estou agora aqui com o Tenente Coronel Gledson, que é comandante do Batalhão de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiro. Primeiro, Coronel, eu queria parabenizá-lo pelo esse mês que estamos comemorando aí o Dia do Bombeiro, né? E o Elga e Você quer parabenizar vocês que aí ajudam muito a população, tanto em incêndio, mas como eu sei que os bombeiros têm uma atividade muito mais abrangente que somente incêndio, né? Mas vamos iniciar conversando um pouquinho sobre as queimadas que estão chegando e como é que está essa preparação? Na realidade, todos os anos o estado de Mato Grosso é acometido com esse problema das queimadas, né? E também todos os anos o Corpo de Bombeiros promove ações, né, em diversos níveis para se preparar para isso. Então, desde janeiro há ações de prevenção, preparação e agora, propriamente dito, a gente chega na fase de resposta, onde a gente coloca uma grande quantidade de equipes em campo, fazendo um trabalho de orientação, de fiscalização e também de resposta aos incêndios florestais. Coronel, o senhor vem percebendo que a população ela está um pouco mais comprometida em relação ao combate às queimadas, porque infelizmente a omissão das pessoas provoca muitos incêndios, né? É verdade, na verdade isso é uma problemática que atinge a todos, então nada mais justo que haja uma colaboração de todos no sentido de minimizar esse problema. E é por isso que a gente cada vez mais tem envolvido a população, fazendo aí semanas de prevenção, palestras educativas, né? Então a gente está percebendo que isso traz um resultado no sentido de minimizar aí a recorrência do incêndio. E como que as pessoas têm acesso a essas informações em relação às palestras? Ou tem algum site, que elas podem saber como prevenir? Na realidade a gente tem o site do Corpo de Bombeiros, que lá a gente traz algumas orientações. Essa semana, né, que é a semana do Dia do Bombeiro, a gente tem promovido uma semana de prevenção e a gente fez algumas palestras educativas nesse sentido. Os comandos regionais dos Corpos de Bombeiros, do Corpo de Bombeiros, têm promovido nas suas regiões, né, orientações também para a população local. A gente também tem militares do Corpo de Bombeiros indo à imprensa, né, com a ajuda de vocês, fazendo a divulgação do trabalho de prevenção. Então, tudo isso são ações para poder conscientizar a população e minimizar a ocorrência dos incêndios. Em questão de incêndio, Coronel, eu vou fugindo um pouquinho em relação às queimadas, mas eu tenho visto também através da TV que tem aumentado muito o número de acidentes com álcool, muitos incêndios. O que o senhor acha que tem acontecido? Acidentes domésticos também? Na realidade a gente está vivendo um momento aí em que o fluxo desse material na mão de pessoas, né, tem sido maior, né? Então, eventualmente por conta disso, a gente acaba tendo também um maior índice de acidentes. Então é por isso que a gente pede aí para que pessoas aí às vezes não capazes, né, crianças, não estejam aí portando esse tipo de material que é facilmente inflamável e a gente eventualmente tem acidentes por conta disso, né? Coronel, o Corpo de Bombeiro ele tem um calendário anual, né? Então, assim, além da campanha de queimadas, quais são as próximas que estão vindo aí para a gente já passar para a população?
Então, na realidade, o Corpo de Bombeiros se concentra demais nas ações de queimadas, por ser a maior problemática, né? Mas a gente também tem, nesse período de estiagem, uma grande preocupação com afogamentos, né? Então, por conta do período de seca, muitas pessoas acabam procurando aí as beiras de rio, né? E aí, às vezes, por ingerir bebida alcoólica, adentrar num rio correntoso, isso pode provocar afogamentos. Então a gente também tem aí uma campanha preventiva para isso, coloca nossas equipes aí nos finais de semana próximo aí a áreas de pontos de afogamento para poder fazer o serviço de prevenção, né? Coronel, muito obrigada pelas informações, parabéns novamente pelo seu dia, viu? E a gente está aqui sempre com as portas abertas do Elg Você para vocês passarem informações para a gente, orientar nossos telespectadores e toda a população. Obrigada. Eu que agradeço. Estou agora com a Tenente Coronel Sheila, que cuida do setor de comunicação aqui da corporação, né? Corporação que fala. Sheila, eu quero te parabenizar também, iniciar assim que estamos num mês tão importante, que é o mês que comemora aí o aniversário dessa corporação maravilhosa que ajuda muitas pessoas. Então vamos parabenizar você. Sheila, eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre a atuação da corporação do Corpo de Bombeiros, porque muitos confundem e acham que é só incêndio, mas eu sei que vocês fazem muito mais. Com certeza. A gente agradece a oportunidade de estar trazendo, né, um pouquinho mais de como funciona o trabalho da corporação aqui no estado, mas o Corpo de Bombeiros ele atua em diversas áreas, como você colocou. Então, para conseguirmos organizar melhor nas áreas, então nós atuamos dentro de 5 grandes grupos, né? Nós temos os grupos do incêndio, os grupos do atendimento pré-hospitalar, das buscas e salvamentos, e aqueles grupos também que envolvem os serviços técnicos, né, que são aqueles serviços de vistorias e análises das edificações. Então, dentro do grupo dos incêndios, nós temos aí, além dos incêndios em edificações, incêndios nas questões elétricas, a gente vem também no trabalho nos incêndios florestais, né, nessas queimadas que atualmente é o que está em alta aí, né? Os números sempre aumentam nesse período, então o nosso foco aí tem sido a prevenção nessa parte dos incêndios florestais, tanto também na área dos atendimentos pré-hospitalares, vão desde de atendimentos a traumas, quanto atendimentos clínicos aí que a nossa corporação faz aí no âmbito do estado, em todas as unidades, né? Do interior do estado. A parte de análise e vistorias também, os salvamentos, né? Aqueles salvamentos complexos que envolvem salvamento em altura, em edificações, aquelas pessoas que se afogam, né? Então tem o trabalho dos mergulhadores em fazer essa busca a pessoas que se afogaram, e salvamentos diversos, né? E normalmente são vítimas que, quando são acometidas de qualquer tipo de incidente, que estão, por exemplo, em local de difícil acesso, espaços confinados, né? De repente, estruturas que colapsaram, então estão sobre escombros, algumas atividades de defesa civil também, questão de desastres, né? A questão da resposta aos desastres nós também atuamos, também auxílio ao próximo, também essas campanhas que nós nos envolvemos também em campanhas de doação de alimentos, de arrecadação, né, de ajuda ao próximo. Então, a atuação da corporação é muito vasta, é muito extensa e busca, na verdade, auxiliar a população no geral em algum tipo de incidente. A gente agradece, né? Mas, Tenente Coronel Sheila, eu queria saber no momento que nós estamos passando agora, houve um aumento, uma diminuição de incidentes? Esse período aqui são sazonais, né? Alguns tipos de incidentes a gente considera que naquele período eles normalmente tendem a aumentarem. Nesse caso que nós estamos vivendo nesse momento, então nós focamos, né, até nossas campanhas, essa semana de prevenção que nós estamos vivenciando, nós estamos focando na parte preventiva dos incêndios florestais e queimadas dentro da área urbana. Então esse é um tipo de incidente que automaticamente, né, ele já está em números superiores aos demais meses do ano, né, que é janeiro, fevereiro. Então, esses incidentes aumentam naturalmente pela questão climática, né, a questão da umidade, a questão da temperatura que está muito alta, né. Então, esses fatores já naturalmente, né, já influenciam e fazem sim com que tenha aumento nesse tipo de incidente. Então, a gente considera, por exemplo, que esses incêndios florestais e queimadas, sim, houve esse aumento, né, nesse período aqui que nós estamos vivendo.
E em relação a essa campanha de prevenção que você falou, é muito forte, né? Vocês, como você falou, são campanhas pontuais. Como é que funciona? Como é que a gente toma conhecimento disso? Normalmente, em todos os anos, né, é comum que a corporação, além da comemoração do dia 2 de julho, que é o Dia do Bombeiro, em que nós temos uma vasta programação aí que vai desde de ações preventivas junto à comunidade, uma forma de intensificar algumas ações preventivas junto à comunidade, até para levar muitos assuntos aí, muitas coisas muitos riscos, né, que envolvem aí a incidência de algum tipo de acidente. Então, essa semana de prevenção, a ideia dela é complementar, né, e reforçar, intensificar essas ações preventivas junto à comunidade. Então, é basicamente a ideia inicial, né, já que nós vamos comemorar essa data do Dia do Bombeiro no dia 2 de julho, todos os anos a gente faz essa semana de prevenção nessa semana em que acontece o Dia do Bombeiro. Então, todos os anos é comum. E esse ano, diferente dos outros anos, né, que nós sempre fazíamos atividades, uma aproximação mesmo com a população, ida em escolas para fazer palestras com as crianças, né, chamar alguns segmentos aí da sociedade, iniciativas privadas, né, ONGs, tudo para a gente poder passar, conscientizar através desses assuntos para fazer a prevenção. Então, esse ano, diferente dos demais, a gente está fazendo através de transmissões ao vivo, de forma virtual, né? Já que nós estamos nesse período aí delicado de pandemia, que nós não podemos aglomerar pessoas, então nós resolvemos adaptar essa programação através dessas transmissões, mas que também vão levar esses diversos assuntos para toda a comunidade, para toda a população, porque são transmissões públicas, né? Todos podem acessar. E então levar toda essa programação, todos esses temas importantíssimos para evitar muitos acidentes. Coronel, muito obrigada, viu? Obrigada pelas informações, obrigada pelo trabalho. Eu sei que vocês ajudam aí muitas pessoas e fazem a diferença na nossa vida. Nossa, a gente é que agradece mesmo e concita e convida toda a população a acessar as nossas transmissões ao vivo. São temas muito importantes através de mini palestras de até 20 minutos. Então são rápidas para passar dicas, para repassar para a população como evitar mesmo esse tipo de acidentes, desde um afogamento, como evitar afogamentos, como evitar acidentes dentro de casa, que nesse período estamos muito tempo passando dentro de casa, como evitar de acontecer um incêndio, por exemplo, dentro de casa. São coisas, muitas vezes as pessoas não veem risco, mas são coisas que oferecem risco, por exemplo, desde uma simples vela que é deixado num oratório, tem muitas pessoas religiosas. Então essas dicas aí, por mais simples, a gente imagina que nunca vai acontecer, mas às vezes acontecem e a gente vê acontecer. Essa semana também tivemos um caso aí, né, que foi real aí, que aconteceu, uma pessoa muito religiosa deixou no oratório uma vela, veio a cair e causou um incêndio dentro da sua residência. Então isso é comum. Então a gente concita todos para acessarem essas transmissões, assistirem lá, são temas muito rápidos, acidentes de prevenção a acidentes domésticos, acidentes em planos elevados, as pessoas estão em apartamentos, né, precisa colocar tela, precisa fazer uma limpeza na janela, então muitos cuidados, até desde a parte de queimadas também, como prevenir, não colocar, né, queimada é crime nesse período que nós estamos no período proibitivo, né, a parte de edificações também, regularização, como regularizar, como providenciar para fazer a vistoria, né, como obter o seu alvará. Então são diversos temas, são 18 temas diferentes, né, através das nossas lives. Estaremos lá no nosso canal, acessem todos que vão ter essas dicas aí para evitar qualquer tipo de incidente. É o canal de YouTube? É o canal do Facebook. As lives estão no Facebook diariamente às 9h30 e às 15h30. Muito obrigada. Gente, fiquem ligados aí, as lives estão acontecendo no Facebook, então acessem, que é uma informação muito importante. E agora, o Elg, você continua, seguimos para o estúdio com uma entrevista fantástica. Fiquem aqui comigo, a gente já volta em instantes. Voltamos
Carlos! E hoje é segunda-feira, dia mais que especial, início da semana. E é esse bate-papo mais que interessante com ele. Mais um dia com o Carlos Campelo. Oi, Carlos! Oi, Elga. Ótimo te receber toda semana, Muito toda obrigado. segunda-feira aqui. Muito obrigado, estamos sempre juntos. E hoje vamos falar do que, Carlos? Elga, nós vamos falar do feedback que nem você pediu no programa Ah! passado. Na segunda passada, eu pedi esse tema que eu achei interessantíssimo e muito útil Sim. para o nosso dia a dia. Então, nós vamos falar sobre feedback hoje, mas antes disso, eu e o Carlos temos um recado muito importante e que a gente pede para todos aderirem. É uma live, né, Carlos? É uma live que vai ocorrer em agosto. E assim, nós estamos conclamando para que todos nós que praticamos esportes no estado de Mato Grosso, aqueles que querem contribuir, nós estamos com um programa chamado SOS Corredores de Elite do estado de Mato Grosso. São 20 atletas de elite que estão sem renda. Ai, que difícil, né? É difícil falar. Essas né? pessoas vivem disso, né, Carlos? São profissionais, Elga, são pessoas que dedicam a vida para o esporte. E é uma coisa assim que a gente precisa de ajuda, que deveria ser de entidades especializadas para isso, mas nós, como terceiro setor, nós estamos fazendo a nossa parte. Está encabeçado por um colega nosso de São Paulo, né, que já tem experiência com fazer essas lives, é o Corra com Ruivo. Daqui de Cuiabá nós temos a Cristiane Tanaka, a Célia, do @tênis e sainha. Nós temos a Marcela Nardez também está Marcela nesse projeto, Nardez, né? Paulo Gil, Luiz Costa Viano, nosso multicampeão de ultramaratona, também entrou aqui agora conosco. A Luda, do Correndo a Mim. Eu estou junto com eles nessa campanha, e nós temos também a Tati, também outra colega de São Paulo, que entrou para nos ajudar. Olha só, o pessoal de fora está vindo aqui mobilizando para nos ajudar, e está correndo uma vaquinha. Tá no link, está na minha bio, na bio dessas pessoas que estão envolvidas no projeto. Que estão envolvidas exatamente no Instagram, para ajudar qualquer contribuição, qualquer coisa. Olha, eu não tenho recurso financeiro agora para ajudar. Compartilhe as nossas chamadas. Sim. Né, para dar visibilidade, para nós ajudarmos esses colegas. São 20 profissionais que, olha, para quem corre, quando fala assim, correr 5 quilômetros em 15 minutos, é muito forte. Nossa, muito forte. É muito forte. Eles correm muito. Eu já tentei ser um pouco atleta da corrida, eu sei como é que funciona. E nós temos aí pessoas assim que fazem o nosso esporte. Por exemplo, eu corro por prazer, corro por satisfação, corro por saúde física, emocional, mental, né? Eles correm pelo esporte, eles são profissionais e agora eles estão precisando da nossa ajuda. E conclamo aí a todos que puderem nos ajudar, participem. Nós temos aí alguns patrocinadores também, a gente está conseguindo os patrocinadores bem legais que já investem em esportes aqui em Mato Grosso, né? Para nos ajudar, eles estão à frente nos ajudando também, mas toda ajuda será muito bem-vinda. Carlos, e vai funcionar da seguinte forma, vai ser uma live que esses atletas vão bater o seu próprio recorde? Exatamente. Que interessante. Olha que super interessante. Muito legal mesmo. Isso vai ser transmitido na live, live. Eles correndo, batendo o seu próprio recorde. Exatamente. Em contrapartida, eles estão treinando para isso. Olha, né? Em prol dessa vaquinha que nós estamos fazendo para ajudá-los, eles estão treinando para bater o seu próprio recorde. E olha, bater um recorde de 5 quilômetros, que já correm forte, né? Nós temos aí Urias, que também ele corre a 14 minutos, né? Os 5 quilômetros. 5 quilômetros em 14 minutos? Exatamente. Nossa, corre muito. Corre muito. Para eles baixarem mais ainda, né? E lógico, eu tenho que falar o Daniel, que também está encabeçando, o Daniel, que é atleta de Cristo também, ele está encabeçando também esse grupo, tem que citar o nome dele. Vão bater o seu próprio recorde, vão buscar, né? Vão buscar. E para nós vamos assistir. Nossa, vai ser assim um super entretenimento, né? Exatamente. Todo mundo fica lá torcendo para que ele bata seu próprio recorde. Exatamente. E ao mesmo tempo fomentando todo mundo a doar
né? E ter essa arrecadação para ajudar esses profissionais que merecem. Estão aí, se esforçam muito também para manter o nosso entretenimento, a interação com o esporte, passa uma mensagem positiva, porque esporte é muito positivo, Sim, né? com certeza. Além de cuidar da saúde, cuida da alma também. Exatamente. Então o recado tá dado, minha gente. Então fiquem ligados. Qual que é a data mesmo, Carlos? É em agosto. Em agosto. Nós vamos, toda semana aqui, a gente vai avisar, né, em relação a esse evento, a essa live, para todos participarem. Então, eu estou muito interessada no assunto do feedback, porque é algo, assim, que nos facilita no dia a dia. Exato. Porque a gente, muitas vezes, Carlos, a gente se encontra nessa situação, que você realmente tem que dar o feedback para alguém e você não tem um jeito para fazer. E existe uma técnica. Existe técnica para dar feedback. São várias, tá, Elga? Hoje, nós podemos falar hoje uma, na semana que vem outra, ou mais para frente nós falamos de outras técnicas. Hoje nós vamos ficar com uma técnica que é também chamada janela de Johari. Por qual motivo? Pois ela tem links na internet gratuito e o telespectador pode, assim, junto aqui com o programa ou logo após o programa, ele já pegar o link, já fazer o seu teste e já começar a partir dali ter um auto-feedback. E a gente vai ensinar como ele também pode ampliar esse feedback para que tenha uma resposta mais assertiva sobre a sua postura. Nossa, que ótimo, que ótimo. O nome se chama Janela de Johari. Janela de Johari. Johari. É homenagem aos dois cientistas que criaram, Joseph e Harry. Então pegou Jo do Harry e ficou Johari, janela de Johari. É um exercício que ele é comumente dado em todos os cursos de autodesenvolvimento, e ele parte de dois pressupostos. Eu posso me dar meu próprio feedback e eu posso pegar o mesmo exercício e pedir para outras pessoas responder aquele exercício como se fosse eu. E aí eu vou ter o heterofeedback, né? Minha autopercepção e uma heteropercepção, que nós juntando as duas, eu vou ter uma percepção sobre a minha pessoa. Entendi. Entendeu? Sim, sim, muito interessante. É uma forma de dar um feedback de uma maneira indireta, tá? Não é específica sobre algum determinado ponto, tá? Que a gente pode falar também sobre regras específicas de um determinado ponto. Essa é mais para o desenvolvimento pessoal. A janela de Johari, ela tem como pressuposto dividir em quadrantes, uma visão do meu eu, né? Ela coloca assim: o meu eu aberto, o meu eu cego, o meu eu secreto e o meu eu desconhecido. Olha. Profundo, né? Profundo. Realmente é um autoconhecimento, né? Isso. E o legal disso é que a partir do resultado dessa ferramenta, eu vou começar a enxergar como que eu estou, ou se eu estou, inclusive, preparado para dar feedback e preparado para receber feedback. Pois uma coisa a gente percebe em alguns cursos ou em algumas intervenções que a gente tem que fazer, que a pessoa pede feedback, mas ela não está preparada para escutar o feedback. Uma grande maioria, né, tem esse problema de não saber receber uma crítica, né? O feedback não necessariamente é uma crítica. Isso. Tipo, né, Carlos? Então, o feedback ele não necessariamente é uma crítica. Então, mas é que as pessoas sempre estão na defensiva, inclusive eu já te falei isso. Sim, as pessoas se encontram sempre na defensiva. Por que isso que o ser humano tem esse traço de sempre você estar na defensiva? Isso vem da forma que a pessoa ela se experiencia na vida e da forma que ela internaliza a experiência dela, né? Se eu tiver uma experiência não muito boa com alguma pessoa que falou algo para mim, eu vou ter, como que eu posso falar? Eu vou ter um processo de voltar para essa pessoa, tipo, dar uma resposta para essa pessoa. Não é bem assim. Eu vou querer justificar. Sim. Né? É como se fosse uma proteção também, né? Uma proteção. É uma proteção. Isso. Você fala, não, peraí, né?
E daquelas questões do tipo, quem é você para falar isso para mim? Então vamos separando, tá? Vamos separando nas suas devidas caixinhas para a gente entender todos os processos, tá? Vamos falar sobre justificativa e argumentação, que é uma técnica também para dar feedback, logo após a gente falar sobre essa questão dos quadrantes da janela de Johari, porque a gente acaba juntando todas as informações. Quando eu fizer o exercício que vai gerar esses quadrantes, o eu aberto, o eu cego, o eu secreto e o eu desconhecido, eu já vou ter uma visão ali do quem sou eu e das minhas possibilidades. Vamos lá. O que é o eu aberto? Eu aberto é aquilo que eu sei sobre mim e você sabe sobre mim. Você, qualquer pessoa, sabe sobre mim. Está exposto. Está exposto. Não escondo nada. Exatamente. Vantagens do eu aberto. Tá? Eu passo credibilidade para a pessoa, eu passo para a pessoa uma austeridade, uma assertividade. Ela sabe que pode contar comigo porque ela sabe da minha competência. Eu também sei dessa competência, está dentro do meu consciente essa competência. Eu sei, eu domino, eu consigo fazer determinada atitude, determinada ação, eu consigo tomar determinada atitude, eu consigo fazer determinada tarefa, ou exercício, ou desafio que me foi dado, porque eu sei da minha capacidade e quem me deu o desafio também sabe que eu vou dar conta disso, porque é uma coisa que está aberta, todos nós sabemos. Entendi. Esse é o eu aberto, super legal, e a ideia é, quanto maior o eu aberto, mais paz eu vou ter, mais conhecimento eu vou ter sobre mim, né? Mais eu vou ter uma abertura com as pessoas, porque elas vão olhar para mim, vão realmente enxergar quem eu sou, né? E isso, Carlos, é libertador. Eu falo que a verdade é libertadora. Sim, né? Com certeza. Você é você sempre. E todos falam assim, quando isso me aconteceu, parece que eu tirei um peso das costas. Como assim um peso, né? É um peso da emoção, um peso do pensamento. E como que ele pesa. Muito. Muito. E cansa a gente. E a gente não sabe. Aí chega no final do dia, estou exausto de cansado, mas não sei por qual motivo. Isso é um ponto interessante. Eu não quero desviar do assunto, mas você falou algo importante, que a gente não consegue ter essa noção do que te cansa. Às vezes uma situação assim que você tem que deixar de ser você o tempo todo agindo como se fosse outra pessoa é um desgaste, assim, gigante, que exige muito de você e tão desnecessário, né? Exatamente. Às vezes tá certo, a vida não são só flores, né? Tem situações que você precisa agir de uma maneira diferente, talvez, mas não faltando com a sua essência, com a sua verdade. Isso. Fazer papéis. Muitas vezes a gente faz alguns tipos de papéis. Nós temos que fazer aquele papel, né? Só que fazer um papel que é uma mentira o tempo todo vai transmitir para outra pessoa insegurança, vai transmitir para outra pessoa uma falta de verdade, vai transmitir para outra pessoa alguma coisa não boa. E a pessoa que faz isso acaba sentindo. Verdade. Né? Então, a gente ser a gente é a melhor coisa que tem, né? Só que a gente não precisa ser a gente o tempo todo, porque entra naquele conceito assim, eu falo a verdade, doa quem doer. Não é assim. Isso também, eu até quero que você pontue realmente em relação a essa questão, tipo, eu falo mesmo, falo na cara, doa quem doer, esse é o meu jeito. Existe essa vertente também. Existe, lógico que existem pessoas que fazem isso. Quero que você pontue sobre isso, mas é daqui a pouquinho, logo após o comercial, voltamos aqui com Carlos Campelo contando tudo, já em instantes. Voltamos aqui com Carlos Campelo, tá todo mundo curioso, né, para saber, Carlos, essa questão de eu falo na cara, falo mesmo. Então, Elga, não é bem assim. Primeiro, o que é a minha verdade, né? Sim. Já começa daí. X, né? O que é a minha verdade? É minha, não necessariamente é da outra pessoa. Hoje a gente tem que praticar muita empatia.
Nós estamos num mundo onde as pessoas andam muito estressadas, as pessoas andam muito necessitadas, as pessoas andam muito precisando de colo, né? Aí a pessoa já está no fundo do poço, eu vou falar a verdade, tipo, vou colocar, inclusive a minha verdade, vou colocar a pessoa mais para baixo do poço, talvez é o momento certo de falar, vai mudar, precisa falar, a pessoa vai mudar nesse momento? Não vai. Vamos ser mais carinhosos, vamos abraçar mais, vamos guardar a nossa verdade para nós mesmos, né? E para que a gente consiga falar assim, olha, conte comigo, eu estou aqui, conte comigo, porque o dia a dia da gente ultimamente está muito assoberbado de problemas e situações, né? E nós vamos lá pegar e falar a verdade, né? Não é legal. Até mesmo porque, às vezes, até você falar essa verdade, existe um jeito, talvez, mais carinhoso de falar também. Existe um jeito assertivo de falar. Sabe que eu percebo, assim, em muitas pessoas, Carlos, é que, às vezes, esse feedback, esse posicionamento, é uma forma de se impor também, se colocar numa situação acima. Tirar vantagem? Mais ou menos por aí, assim, ela quer colocar acima da outra pessoa também. Então ela não... Tem N fatores. Eu já falei que a gente vai ficar aqui 4 semanas, né? Vai ter outro programa pra gente continuar. Porque é o seguinte, eu quando estou dando cursos na área comportamental, normalmente a pessoa faz uma pergunta, eu já sei que ela sabe a resposta. Né? Sim. Até porque eu acredito muito, por base na neurociência, que antes da gente fazer a pergunta, o cérebro já processou e já tem a resposta lá pré-existente. Então, eu já parto desse pressuposto. Então, qual que é a intenção que está por detrás daquela pergunta, daquela postura, daquele comportamento? Qual que é a real intenção que está aquilo ali? E pode colocar aí para os telespectadores que a gente vai falar sobre uma técnica chamada esfumato, de Leonardo da Vinci. Oi, esfumato. Pode colocar que nós vamos falar sobre ela, é super interessante. Viu, minha gente? Fiquem ligados, toda segunda-feira tem Carlos Campelo aqui. E vai acontecer isso, Elga. Aí, a gente pode até enxergar. Vamos pegar essa pessoa que fala a verdade. Vamos ver como é que está a situação dela, tá? Do eu secreto. Porque algumas pessoas que falam muito, né? Acabam dando muito, não gostam muito de receber. E sabe como é que a gente... sempre, né? Como é que a gente consegue ver isso? Na janela de Johari. Como eu estava falando do eu aberto, sabe onde que a gente enxerga? No eu secreto. Quando eu termino o exercício, vai ficar tipo uma janela do Windows, né? Que são 4 casas. Vai ficar assim, uma grande, outra pequenininha, outra maior, e vamos ficar o tamanho. Dependendo do tamanho, é que a gente vai ver a situação de como que está aquela pessoa. Se o eu secreto dela está muito grande, significa que é um tipo de pessoa que ela gosta de dar opinião das outras, para as outras, mas não pergunta de si. Porque o eu secreto dela, o que é o eu secreto? Coisas que eu sei de mim, mas você, todos aqui, não sabem. Né? Então o meu eu secreto acaba sendo grande. As vantagens de ter um eu secreto grande? Por exemplo, uma disputa competitiva, né? de um concurso ou de uma empresa. Você tem que esconder as suas reações e seus sentimentos. Ou as minhas competências para na hora eu demonstrar. Né? E é muito ruim também, de certa forma, porque é uma coisa que eu sei de mim, mas os outros não sabem. Então, vamos ver por outra situação. Vamos dar uma oportunidade dentro da empresa para alguém crescer. Eu quero alguém que tem uma competência X. Se as lideranças não sabem que eu tenho essa competência, por que vão pensar em mim? Sim. Com certeza, você tem que ser transparente, né? Aí tem outras coisas. Tem pessoas que, tendo o eu secreto muito grande, acabam pegando para liderar equipes e o que acontece? Eles acabam segurando a informação. Segurando a informação naquele sentido. Eu estou segurando a informação para eu segurar essa minha posição hierárquica dentro da empresa. Isso é muito, muito comum. É muito comum numa empresa. Vou esconder o jogo para não perder o meu cargo, para não... isso é muito comum. Só que a pessoa não pensa que no dia que tiver uma promoção, né, ela vai ficar tão enraizada naquela postura, naquela posição hierárquica, que se tiver uma promoção, eu não vou poder tirar você, porque é só você
que está ali. Não tem outra pessoa para te colocar nesse momento. Ou vai ser muito caro te substituir agora. Então vou dar promoção para outra total, pessoa. né? Você bloqueia, a Bloqueia pessoa não, total. ela fica só. É como se fosse um jogo de xadrez, né? É. Ela só olha quando ela está tendo a vantagem. Ela não consegue ver a desvantagem que ela está tendo no movimento que ela está fazendo. Né? Então esse é o eu secreto. O eu secreto. E o eu cego é exatamente ao contrário. O eu cego é o que os outros veem em mim, mas eu não vejo em mim. Eu não sei de mim. Entendi, entendi. É exatamente ao contrário, percebe? Aí os outros, por exemplo, podem olhar para mim e falar, olha, você é introspectivo, ou você é extrovertido, ou você é super capaz, ou você tem uma determinada habilidade que eu não consigo enxergar essa habilidade em mim. Né? Por uma coisa boa, também por uma coisa ruim. A pessoa pode olhar para mim e me ver enxergar assim, como arrogante, prepotente, né? E eu não consegui enxergar isso em mim. No Sim. fundo eu tô querendo ajudar, mas a forma que eu tô ajudando, do tipo, fala a verdade, doa quem doer, né? Mas a outra pessoa tá me enxergando como arrogante, mas eu, na minha vã filosofia, tô achando que eu tô ajudando. Sim. Né? Então, como eu não consigo enxergar sobre mim, eu não sei sobre mim, o que a gente enxerga isso na situação do feedback? São pessoas que gostam de receber feedback, mas não gostam... pessoas que gostam de receber feedback, isso, gostam de receber feedback. Ela recebe muito feedback. Ela recebe bem, você diz? Ela recebe. Aí o bem que a gente nós vamos tratar quando eu recebo bem e quando eu não recebo muito bem, ou quando eu dou bem e quando eu não dou muito bem. Então, o eu secreto, vou alinhar meu pensamento aqui agora. O eu secreto, eu sei e você não sabe. O eu cego, eu não sei e você sabe. sei. Exatamente, mas eu não sei. Como que eu amplio o meu eu cego? Eu tenho que perguntar mais sobre mim. Sabia que eu já me encontrei em alguma situação assim que eu percebo, eu falo, nossa, eu tô sendo assim, sabe? E eu não tava percebendo, sabe? Isso aí é você conseguir se olhar, né? Isso. E você estar atento. Isso. Nada melhor, um exercício muito bom que eu sempre faço é de prestar atenção no meu comportamento quando eu estou com outras pessoas. Sim. Porque você começa a ter um domínio e te entender também, Isso. sabe? Isso ajuda. Isso ajuda demais, ajuda ao convívio social também, né, com as outras pessoas. Então, Carlos, um exercício bom seria você observar o seu comportamento Sim. perante outras pessoas. Sim. É muito bom observar, ótimo, é o melhor dos caminhos de você ter um auto-feedback e você conseguir melhorar o comportamento, né? Mas também tem essa questão, vão ter coisas que as pessoas vão estar enxergando de você, ou vão estar enxergando de mim, que se eu não perguntar, como que eu vou saber se aquela postura minha realmente é uma postura adequada, se não é, se a mensagem que eu quis passar foi a mensagem que as pessoas receberam, né? É isso. E aí isso acaba ampliando o eu cego. Como que eu faço para eliminar o eu secreto e o eu cego? Né? O eu secreto, né, que são só coisas que eu sei de mim, é eu começar a falar sobre mim. E o eu cego é eu começar a perguntar sobre mim. Isso faz muito sentido, né? Sim. E você conseguir lidar com isso, porque às vezes você ouve o que você não quer também, né? Exatamente. Por enquanto nós estamos falando no melhor dos cenários. Tá? Tudo positivo. Nos positivos. O quarto quadrante é o eu desconhecido. Que ali no eu desconhecido, ali está o meu futuro, ali tá os meus possíveis obstáculos, ali tá as questões que tem forças que eu desconheço, que podem estar no desconhecido, e hoje está me fazendo falta, né? Está novas conquistas, novos rumos, novo emprego, novo empreendimento, um novo para mim, está no eu desconhecido. E como é que eu elimino o eu desconhecido? Né? O que é o eu desconhecido? Eu não sei e nem os outros sabem sobre mim. Como que eu elimino? Eu diminuindo o eu secreto e o eu cego. Perguntando sobre mim, né? Tipo, eu estou me percebendo no meu ambiente, no meu comportamento. Mas também se eu perguntar, o que você está vendo sobre mim? Qual que é a tua percepção sobre mim? Também vai me ajudar.
né? Com certeza. Olhando pelo lado positivo da minha construção de pessoa profissional, seja qual for o ambiente que eu esteja pensando, né? E eu falando sobre mim, também eu vou dar credibilidade, porque vou gerar no ambiente um clima onde as pessoas vão se sentir confortável também de falar de si. Sim. Tira aquela tensão, né? Isso. Cria uma proximidade, Isso. uma naturalidade, aquele quebrar o gelo. Eu sou ser humano, eu erro também, Isso. eu sofro também, eu choro, eu dou risada, eu faço tudo isso. Eliminando o eu secreto, diminuindo o eu secreto, diminuindo o eu cego, eu abro o eu aberto. Fica como se fosse uma matemática. Eu abro o eu aberto e diminuo o eu desconhecido, né? É um exercício fácil. Você consegue ver para onde você está indo, né? Isso. Facilita. Exato. E eu posso pegar esse mesmo exercício, eu faço, aí eu desenho a minha janela de Johari. Aí eu peço para você responder as mesmas, são 20 questões, rapidinho, com duas opções, ou é uma ou é outra. Você vai Exato. Sim ou não. Exatamente. Aí você responde pensando em mim. Aí eu peço para um familiar meu e peço para alguém do meu serviço, 3 pessoas equidistantes responderem, eu pego e faço a média, eu vou ter minha janela de Johari. E ali eu já vou ter uma percepção. E uma percepção pontual, de agora. Que ali já me fala assim, opa, eu sou o tipo da pessoa que falo muito, né? Mas eu peço pouco. Eu dou muito, mas eu peço pouco. Né? Deixa eu equilibrar isso. Ou ao contrário, né? Eu julgo muito e não gosto de ser julgado. Isso é meio que quase que natural, né? As pessoas, uma grande maioria. Uhum. A vida a gente busca o equilíbrio, né, Isso. Carlos? A gente busca o equilíbrio. Acho que tá todo mundo tentando, ou quem não tá tentando começa a tentar, né? Buscar o equilíbrio. Mas geralmente é assim. As pessoas que apontam demais o dedo não gostam que aponta para ele, é meio que natural do ser humano. Onde que a gente consegue encontrar esse teste da janela de Johari? O teste eu vou deixar no seu link. Olha que coisa maravilhosa! Fazer gratuitamente. Carlos, eu sei que nós nem começamos a falar de feedback ainda. Você fez uma introdução. Vamos continuar na próxima segunda? Sim. Dá uma pincelada aí no que está por vir, né? Pra gente deixar todo mundo curioso. Como eu dar o feedback sem ser aquele que vai arrasar a pessoa? Como que eu estou preparado para receber um feedback? Como que ele pode ser um feedback que ele vai construir algo de bom na minha vida? Isso é muito importante. Vamos falar na próxima segunda. Viu, gente? Já estão ligados aí sobre o tema da próxima segunda, da próxima semana, com Carlos Campelo. Carlos, sempre é maravilhoso, é um aprendizado constante ter você aqui com a gente, Noel, e você. Satisfação toda minha. Grande abraço e excelente semana. Excelente semana para todos nós. E é nesse clima que Elg, você fica por aqui. Mas amanhã estamos juntinho, 21h30, nosso encontro aqui na TV Pantanal, canal 22.1. E se você perdeu algo, nossos canais de comunicação estão aí na sua tela. É só mandar uma mensagem. Um abraço e até amanhã.